que é um projeto idealizado aí pelo Gilberto, pelo Cristiano. Depois eu entrei para agregar também um pouco mais, o Daniel também para agregar conhecimento dele. E é um grupo bem homogêneo, né? Cada um, apesar que nas áreas são incomuns, né? Algumas áreas, mas cada um tem uma experiência, né? O Daniel tem bastante experiência na universidade, na parte de docência, né? O Cristiano entrou aqui. Fala, pessoal. Fala, boa noite, Cristiano. Cristiano aqui agora entrando na nossa live também. Tem experiência aí. Tranquilo, começando agora aqui. E tem experiência em empreendedorismo também, tem alguns cursos de gestão, né, que são bem interessantes na área financeira. E o Gilberto aí também tem uma clínica aí que atende a parte de neuro, né, e estuda muito neurociência, o cérebro humano, comportamento humano, que acho que tudo que a gente fala, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala muito de comportamento, né, das pessoas, comportamento de consumo, comportamento nosso, né, em relação ao nosso negócio. Então, é muito importante a gente ter essas abordagens. E o nosso tema de hoje é quem são nossos clientes, né? Então, eu vou ficar de moderador aqui, mas vou fazer uns comentários, né? Então, vou começar falando que o fisioterapeuta ou o profissional da saúde, de uma forma geral, existem vários mitos, né? Várias questões que a gente, como profissional da saúde, às vezes fica um pouco retraído, né? Questão de cobrança, como que eu cobro o valor da minha sessão, né, para o paciente, como que eu gero valor para ele, como que eu devo me comportar em relação a isso, né, como eu me posiciono no mercado, enfim, existem muitas dúvidas aí que a gente vai conversar hoje, né, e os meios que a gente pode utilizar também, né, para melhorar esse aspecto de encontrar esses clientes, né, de melhorar, porque é básico, né, se qualquer curso, qualquer lugar que a gente for, é a parte comercial que sustenta o negócio, né, sem clientes, sem pacientes, e até uma coisa que a gente vai comentar, assim, esse tabu de clientes e pacientes, a gente não pode falar que é cliente porque é fisioterapeuta, então tem que ser paciente, né, o Cristiano que comenta mais sobre isso, já começa falando aí, Cristiano, entra com os dois pés no peito aí, né, nesse assunto. Fala, pessoal. Primeiramente, boa noite para todos aí, os meus companheiros aí, Bruno, Gilberto, Dani aí. E esse é um tema que eu gosto de conversar bastante, né, Bruno? Quando você fala paciente e cliente, né, você está falando de duas teses diferentes, na verdade, do meu ponto de vista, né? Então, assim, o tema hoje, quem são os nossos clientes? Muitos dos fisioterapeutas não entendem hoje e não sabem quem são os nossos clientes, né? Como a gente empreende e a gente vai fazendo curso sobre empreendedorismo, sobre como vender, sobre como entender a mente do cliente, e eu já estou discutindo isso com o Giba desde do primeiro ciclo de atualização, né, Giba? Quando acabou, a gente começou a conversar sobre isso, e a gente pensa muito parecido, né? Porque, por exemplo, eu classifico que nós temos dois clientes, né? Nós temos os clientes que fornecem os pacientes para nós, né? E nós temos os nossos pacientes que não deixam de ser clientes, porque deles também vêm outros pacientes, né? E quando a gente fala cliente, eu enxergo no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, e eu encaro a fisioterapia como um negócio, eu acho... Eu brinco muito com as pessoas que estão próximas de mim, que eu encaro até minha vida pessoal como um negócio, né? A divisão das finanças pessoais, enfim, tudo mais. Mas eu encaro isso também na nossa profissão, entendeu? Então, hoje, no meu ponto de vista, o nosso principal cliente são os médicos, são os profissionais da saúde. Os médicos, eu digo eles como os principais, que eles que prescrevem, né? Mas a gente tem a fono, a gente tem a nutri, a gente tem o educador físico, a gente tem o enfermeiro, o psicólogo, e que eles são os nossos clientes. Porque eu preciso vender para eles um serviço, uma credibilidade de serviço, para eles me encaminharem o paciente, né? E assim, quando você vai conversar de uma forma geral com um colega, e eu tenho discutido isso com bastante colegas, a gente vê que a principal visão é o nosso cliente, ele é o nosso paciente, né? Então, assim, é uma visão muito diferente que eu tenho.
porque dentro do meu negócio, dentro da Qualifísio, hoje o Daniel é meu sócio e ele sabe como funciona isso, os nossos clientes são os médicos. A gente pega e elabora todo um produto para vender para o médico, para a fono, para a Nutri, porque a gente precisa alimentar eles para eles entenderem o processo e mandar os pacientes para nós, né? Então, por isso que eu trato muito sobre... Falo cliente, eu nunca falo... É difícil falar paciente, né? E aí tem os clientes pacientes, que são aqueles pacientes que tiveram a experiência positiva de fazer o tratamento com a gente. A gente entregou um produto bem positivo, que é a fisioterapia, né? Gerou uma experiência positiva. E esses clientes, pacientes, eles são mais fiéis que os outros ainda, os profissionais da saúde. Porque se você fizer um trabalho bem feito com o paciente, cara, você pode ter certeza que não serve outro. Quando alguém chegar falando de problema respiratório, problema cardíaco, eu fiz cirurgia cardíaca, eu tenho algum problema respiratório, e tiveram a experiência de fazer fisioterapia com a gente, os que passaram pela gente e tiveram experiência positiva, você pode ter certeza que aquele ali, eu até falo que é um funcionário fiel, eu brinco, é meu funcionário fiel, né? O próprio paciente, né? Então, eu enxergo dessas duas formas, né? Quando eu vou divulgar o serviço, dificilmente eu divulgo para paciente, né? Eu divulgo para as pessoas que vão fornecer os nossos pacientes, que é os nossos clientes. Essa é a minha ótica dentro do negócio. Mas demorou muito para eu entender isso aí, viu, Bruno? Eu fui entender isso aí depois de 5 anos de formado, de indo em congresso, vendo curso de gestão, entendendo como que seria o processo do paciente chegar. Eu enxergava também, como os colegas recentes, assim, que os pacientes são os nossos clientes, e tentava divulgar para pacientes, não entendendo um pouco do negócio. Depois que eu comecei a entender como funciona, começaram a clarear as coisas para mim. Mas essa é a minha ótica sobre quem são os nossos clientes, né? Tem muito a ver com que as empresas já trabalham, né? Que eles falam B2B, B2C, né? Que seria venda direta para pessoa física, né? E venda para outras empresas, né? No caso, você está falando que você fornece um serviço para outras empresas, né? Como uma empresa médica que atende cardiologia, pneumologia, e essa empresa oferece seu serviço para agregar valor ao dela, porque, tipo assim, se ela tiver bons resultados, né? Ele vai ser mais valorizado. Bem interessante essa visão. Eu já tinha me atentado a isso, mas um dia que a gente conversou disso, acho que foi numa primeira conversa que a gente teve, eu achei bem interessante. Em relação à fidelização, Gilberto, você que atende essa parte de neuro, que às vezes são tratamentos mais longos, né? A gente acha, né? Eu não tenho muita ideia às vezes você não consegue dar. Na minha área é um pouco mais fácil, você consegue dar um prognóstico melhor, né? Nós vamos fazer tantas semanas, né? Você teve uma lesão, mais ou menos tantas semanas e dá alta. O paciente neurológico já é complicado, né? Você depende de muitos fatores para ter um resultado com ele, né? Como que você lida com essa questão essa fidelização? Cara, esse é um assunto interessante. A gente discute muito isso na clínica, né? Hoje a gente tem uma clínica e esse assunto de cliente é um papo bastante recorrente lá, sabe? E a gente sempre cai nessa mesma conversa. Quem são seus clientes, né? Isso que o Cris falou, cara, a respeito de que a gente tem que ter uma visão de clientela focada no médico, hoje é uma coisa muito forte dentro da clínica. Eu vejo isso de uma forma muito, muito abrangente, né? Uhum. Muitas vezes a gente tem um maior quantitativo de pacientes chegando até a nossa clínica, até nosso serviço, muitas vezes via médicos mesmo, né? Pessoas que conhecem nossos serviços, mas a gente também tem aqueles que chegam por boca a boca de outros pacientes, né? Então, o paciente em si, ele acaba sendo nosso cliente de primeiro estágio, que vai consumir o nosso produto, mas muitas vezes ele também comenta com alguém da família, algum amigo, e muitas vezes a gente tem um outro cliente chegando via próprio paciente, né? Então ele acaba sendo um fornecedor de outros pacientes também, né? Uhum. Essa visão é bem interessante.
E quando a gente começa a falar a respeito dos pacientes neurológicos, a gente tem esse problema, Bruno, que você falou. A gente tem normalmente um plano de tratamento que leva a objetivos mais de longo prazo, né? E muitas vezes a gente cai naquela situação em que o paciente, ele muitas vezes desenvolve uma alta de desempenho num curto período, depois de um tempo ele entra num platô. E quando ele entra nesse platô, a gente começa a pensar, o que eu vou fazer agora para esse cara continuar consumindo meu serviço? Né? Porque o paciente vai lá em busca de um resultado terapêutico. E é muito comum isso, né? Primeiro mês, segundo mês, o paciente é um avião, ele vai voando. Depois ele começa a entrar no platô, e aí a gente começa a se perguntar, né? O que eu tenho que fazer de diferente para eu segurar esse paciente? E o paciente neurológico, hoje em dia, na comunidade neurológica, fala muito a respeito de objetivos focados em tarefas relacionadas ao dia a dia do paciente, sabe? Tanto que é recorrente nos congressos a discussão de terapia baseada em atividade. Né? Então, quando a gente começou a trabalhar dessa forma, terapia baseada em atividade, a gente começou a perceber que quando a gente começa a explorar o dia a dia do paciente, a gente sempre descobre algo que esse paciente pode melhorar. Então, é um paciente que muitas vezes ele voou até o segundo mês, muitas vezes ganhando o desempenho de um determinado segmento. Depois ele teve uma estabilização nesse ganho de uma determinada função, mas a gente consegue fazer uma mescla e conseguir ganhar outras atividades relacionadas ao dia a dia do paciente. Né? Então, o que eu percebo? Dentro da neurologia, eu tenho conseguido muito vínculo com o paciente, como? Trabalhando aquilo que interessa para ele. Então, é mais ou menos assim, o paciente, quando ele chega lá, ele não precisa melhorar uma força de quadríceps, ele precisa levantar mais fácil do vaso sanitário, por exemplo. Né? O paciente não precisa ter um ganho de treino de equilíbrio, o paciente ele precisa conseguir andar e se virar, ou pegando alguma coisa no chão, passando por um obstáculo, e com isso eu consigo levar para a realidade dele uma coisa que é muito importante para ele. Né? Então, eu tenho percebido que o ganho de fidelização do paciente está muito relacionado a isso, né? A eu entrar na vida do paciente, questionar a respeito da vida dele, e nesse momento eu não me atenho muito a avaliações específicas, segmentares, aquela coisa que a gente aprende lá no início da faculdade, aliás, no final da faculdade também, né? E aí a gente começa a fazer uma abordagem muito mais sistêmica do paciente, muito mais focada naquilo que importa para ele. Né? Acho que é uma grande tendência de todas as áreas, né? Na ortopedia esportiva também, a gente parou de pensar, lembra que tinha muito essa questão, vamos fortalecer o vasto medial oblíquo, né? Para estabilizar joelho. Então, assim, tá, isso aí com a neurociência mesmo entrando em jogo, psicossocial, isso está totalmente, a gente começa a repensar, né? Todos esses conceitos aí, né? Para oferecer uma coisa melhor, né, interessante para o paciente. E a questão de perguntar para o Daniel agora, Daniel, que o Daniel, pelo que eu vejo do seu trabalho, você está muito envolvido no hospital, né, Daniel? E acho que você está fazendo uma transição mais agora para pacientes ambulatoriais, né? E como que você vê essa identificação, por exemplo, desse paciente em relação aos médicos ou em relação ao ambiente que você transita na faculdade, né? Você é docente, então como que você vê esses perfis, né, diferentes e como que os outros profissionais assim enxergam essa questão? Ok, Bruno. Se você me permite, eu queria antes deixar só uma pergunta de uma experiência que eu tive, né, ao longo do tempo, para o Cristiano e também para o Gilberto. E eu acho que tem bastante gente iniciando a carreira, nos assistindo, também vai ser um alcance para quem está querendo começar na carreira. Uma dúvida frequente que eu tinha quando eu comecei era qual era o momento oportuno para tratar entre cliente e paciente. Existe uma dificuldade. Então, você sai da faculdade com as ferramentas básicas do diagnóstico, do planejamento, do tratamento, né, para a execução do tratamento, mas você, então, recebe o seu paciente, cliente, ou você recebe o seu cliente junto com um paciente, ou você vai até o seu paciente, e lá você precisa, então, examinar, diagnosticar, tratar. E, assim, havia, para mim, uma angústia muito grande
enquanto profissional que estava começando no mercado, qual era o melhor momento e com quem eu tratava, né, a parte da remuneração da fisioterapia. Extrapolando, né, indo bem para trás de fidelização, como sobre o cliente e o paciente, havia uma dúvida em mim, porque eu não tinha aprendido isso, né, não tinha treinado isso daí, era na questão da qual era a estratégia, qual eram os momentos que eu tinha que trabalhar para poder, então, tratar da saúde e doença do nosso paciente e tratar, né, das disfunções e tratar da parte comercial, da parte que iria me remunerar. Então, essa era uma grande angústia. Essa angústia acho que não é só sua, não. Acho que todo mundo passou por isso, né? Isso. Acho que a grande questão... Aí você coloca até um tema do momento, que é, tipo, não tinha emprego versus saúde, né? Agora você coloca a doença do seu cliente com a sua remuneração, né? Isso, exatamente. Então, eu vou deixar para eles para eu poder falar para você um pouquinho dessa relação e do perfil hospitalar. Vou deixar essa pergunta para vocês aí, né? Que eu sei que vocês já galgaram esses caminhos aí, passaram por isso e tem muito a contribuir para quem está nos assistindo. Bom, eu tenho uma relação bastante, eu acho que diversa do mundo assistencial. Eu sempre fiz assistência, mas no modelo de vínculo empregatício e também no modelo acadêmico, né? Então, o nosso doente, né, que está ali no hospital, e eu sempre trabalhei na alta complexidade, ele é o nosso paciente, né? Quem é o nosso cliente dentro do ambiente hospitalar? Nós temos ali a multiprofissionalidade como sendo o nosso cliente e também o responsável legal por aquele paciente que está ali, né? Então, onde que o profissional fisioterapeuta vai se destacar e vai produzir, né, a venda do seu serviço, né, para quem que ele oferece o seu portfólio, né, para quem que ele oferece a sua expertise? A gente oferece para todos os profissionais que estão ali, dentro do ambiente hospitalar. Então, você convive com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com psicólogo, com nutricionista, com farmacêutico, né, com um profissional da imaginologia, com a quantidade de médicos visitadores dos pacientes, né, e tem o responsável legal pelo paciente, né? Então, é com esse grupo de pessoas que você vai desenvolver, né, o seu portfólio para que você possa, então, pensar em carreira, né, e na sustentabilidade da sua carreira, né? E isso eu tenho, sem falsa modéstia nenhuma, né, não preciso trabalhar isso, ao longo do tempo, o seu trabalho, aquilo que você vai produzindo e os seus resultados vão trazendo para você aí, então, a referência que você almeja, né, ao longo do tempo e formando uma clientela, né? De tal maneira que, como você disse, nessa transição, nesse retorno que eu estou fazendo para a parte ambulatorial, essas referências com os meus clientes, ou seja, os médicos, os enfermeiros, os nutricionistas que eu conheço ao longo dos anos, né, fazem com que agora pacientes possam chegar, né, para a parte ambulatorial que eu exerço. Não só isso, acho que, pelo menos, acho que todos nós três fomos alunos do Daniel, né? Ele tá velho, né? Eu sei. Não tem jeito, né? Então, o tempo passa, acaba né? sendo, por exemplo, cardiologia, essa parte, eu tenho certeza que seu indicação, a gente sabe o seu conhecimento, sabe o seu know-how nessa área, né? E tanto na parte técnica como na parte teórica, né? Então, acho que acaba sendo você como professor, né? Acaba essa transição tendo um pouco, não mais tranquila, né? Mas acaba tendo um pouco mais de referência, né? Exato, E eu acho que, assim, eu vou falar de um tema agora que você fez uma provocação, né, em relação à doença, a questão de tratar o paciente com a remuneração, né? Eu realmente tinha muito problema com isso e, sinceramente, eu acho que a maioria das pessoas tem problema com isso, não por uma questão de não saber tecnicamente cobrar um paciente, mas é um lance de mentalidade. Como que você fala, Cristiano? Mindset. Mindset, mas configuração mental de achar que o seu
trabalho, você está você está oferecendo uma coisa que a pessoa está precisando, você está extorquindo ela de certa forma, né? Sim, é um pensamento que pode vir também, pode vir que você não pode achar o seu trabalho tão suficientemente bom para também cobrar um valor, né? Então tem muito um lance interno, né? Ah, eu estou saindo da faculdade, eu não posso cobrar muito. Ah, eu tô, sim, tem fulano que cobra tal. Então, assim, você vai criando essas questões na sua cabeça que às vezes não é verdade. Você pode ser tão qualificado como às vezes um profissional que está muitos anos já na área, tal, você estudou, você tem uma competência ali que vai oferecer isso aí. E é muito uma coisa da sua cabeça mesmo. Às vezes o paciente não está nem pensando nisso. Você que está pensando nisso, aí você já tipo assim, você fala o valor, o cara respira fundo, não, mas eu faço mais barato, né? Aí vai, aí você vai começando um processo de valorização seu, né? Então, eu acho que a primeira coisa, e eu acho que a fisioterapia está muito carente disso, estamos melhor, eu acho que 11, 12 anos aí de formado, no começo lá eu sentia que era muito pior, a gente tinha uma autoestima muito baixa, o fisioterapeuta, a classe, né? Hoje eu sinto que a nossa classe, ela está num patamar, né, que todo mundo falava, profissão do futuro, né? Eu acho que a profissão é agora, a gente está realmente num reconhecimento maior em todas as áreas, né? Eu acho que essa questão do Covid, acho que a área da fisioterapia hospitalar ganhou muita visibilidade, né? Importância mesmo, que já tinha, mas agora a gente não tinha tanto foco, né, de jornais e mídia, né, em cima. A área esportiva sempre teve muito glamour em cima da área esportiva, né, também. Enfim, eu acho que essa área de neurociência, neurologia, acho que tem ganhado bastante também questões, mas eu acho que o mais importante é cuidar desse mindset, né, um jargão, tá virando um jargão, mindset, mas realmente faz diferença, né, você saber quem você é realmente, o profissional que você tem um valor, né, e você vai negociar ali com o seu cliente, mas você não vai se desvalorizar, barganhar com ele para ele fazer com você, né? Você tem um momento ali que você vai falar, não, eu tenho que seguir aqui porque eu me especializei, eu vou fazer um trabalho assim, né? E é muito interessante isso em relação a muitas pessoas na internet falam em relação a isso. Precisar do serviço, né? Quando a pessoa precisa do serviço, em relação, assim, por exemplo, um carro, ela vai lá, não liga, às vezes, de comprar um carro de 100 mil reais, 150 mil reais, um celular de 7, 8 mil reais. Aí você fala uma fisioterapia com um valor justo, né? A pessoa fala, não, é muito caro. Então, assim, qual que é a noção de valor que essa pessoa tem do seu trabalho, né? Aí cabe a nós, profissionais, a mostrar para ela, ó, você vai ter esse ganho assim, ela enxergar o valor. E eu falo para o paciente que você tem que dar uma aula para ele, você tem que explicar para ele exatamente o que você vai fazer, os procedimentos, por quê, quais são as evoluções que ele vai ter, e ele tem que sair dessa sua conversa achando barato, sabe? Nossa, tudo isso e tá barato ainda, tá? Portanto, que você está me oferecendo. Então, essa sensação que ele tem que sentir. É uma impressão que eu tenho, né? Uma visão bem pessoal, assim. Não sei se pode ficar. É interessante essa sua abordagem, Bruno. Essa questão de você agregar valor àquilo que você está oferecendo, né? O Daniel, cara, comentou um negócio que também é bastante interessante, né? Em que momento que eu me posiciono como um vendedor, né? Como um administrador do meu negócio diante do paciente, em que momento que eu me posiciono como terapeuta. E aí a gente vê dois cenários bastante distintos, né? Por exemplo, o médico, quando eu vou até uma consulta médica, eu não negocio o valor com o médico, né? Eu não tenho a possibilidade de barganhar com o médico. Né? Isso é uma coisa que a gente pensa muito, sabe? O fisioterapeuta é um cara que ele tem que cruzar e correr para cabecear, né? Ele vende o serviço dele, o cara vem até ele, ele faz toda a parte de secretaria, né? Ele marca, ele agenda, ele passa o valor,
ele negocia com o paciente, né? Porque essa é uma coisa que acontece muito, assim, é quase 100% das vezes que a gente aborda, a gente expõe o nosso serviço ao nosso cliente, ao nosso paciente, o paciente tenta negociar esse valor com a gente, né? E aí o fisioterapeuta depois trata, né? Então é o cara que faz tudo, né? E realmente, Daniel, é um ponto muito interessante. Em que momento que eu me posiciono como terapeuta, em que momento que eu faço a parte terapêutica, e em que momento que eu me posiciono como um vendedor, como um secretário do meu serviço, né? Eu não sei qual que é. Eu tenho muito uma ideia de que o que o Bruno falou é muito interessante. Quando o paciente chega para perguntar o valor, uma coisa que dificilmente eu faço é passar o valor até que eu avalie o paciente, né? Eu passo o valor de uma avaliação, por exemplo, né? Eu avalio o paciente e naquela avaliação, o que eu procuro fazer é oferecer o máximo de valor possível para o paciente para que ele faça o que o Bruno falou, para que ele olhe para a minha sessão, para a minha terapia e diga, nossa, que barato, é isso que o Gilberto está me oferecendo, né? Muitas vezes quando o cliente chega e você passa de cara o valor para ele nem vem para avaliação, né? Porque ele não entende o que vai acontecer. Agora, quando na neurologia, e eu estou falando bastante específico da neurologia, tá? Eu acho que é legal vocês abordarem a área de vocês, mas na neurologia, o paciente ele chega com uma incapacidade funcional absurda. É um cara que não consegue colocar roupa, um cara que não consegue levantar da cama, não consegue ir até o banheiro, né? Não consegue fazer uma série de coisas que são extremamente importantes para ele. E na avaliação, após avaliar o paciente, eu tenho a oportunidade de passar para ele uma outra perspectiva de vida, totalmente diferente. Olha, não precisa você ser dependente dessa forma, né? E aí eu não vendo para ele uma melhora de espasticidade, uma melhora de função de um membro. Eu vendo para ele uma vida diferente da que ele está vivendo agora. E agora passa a fazer sentido um valor, né? Eu não estou dizendo um valor alto, mas um valor que eu vou oferecer para o paciente, né? Porque oferecer um valor de uma sessão para um paciente para que ele simplesmente mexa um pouquinho mais o braço não é coerente, cara. Eu não compraria uma sessão dessa. Agora, se o cara me disser que eu vou conseguir, sei lá, se eu gosto de cozinhar, se eu vou conseguir voltar a cozinhar, para mim isso é totalmente coerente, né? Então eu acho que é legal vocês falarem a opinião de vocês a respeito disso, né? Em que ponto que vocês se posicionam para vender o serviço, como que vocês abordam o cliente, se é vocês que fazem isso. Por exemplo, hoje quem faz isso na clínica é uma secretária, né? Eu entendi que o processo não passando por mim, né, passando por uma secretária, ele é muito mais efetivo, muito mais eficiente, né? Ele faz com que o paciente chegue mais até a avaliação, e na avaliação, sim, eu posso me portar como um terapeuta que vai vender o meu serviço. E ali sim eu vou oferecer para ele uma vida diferente da vida que ele está vivendo no momento. Mas assim, essa é uma visão muito restrita da neurologia. E é interessante saber, principalmente, eu já passei pela área cardiopulmonar por um tempo. Quando me formei, eu atuei na parte respiratória. E eu tinha uma dificuldade muito grande em agregar valor aos atendimentos na parte respiratória. E sinceramente, eu não conseguia. Na neurologia, eu consigo fazer muito bem isso, mas eu tenho um perfil de paciente totalmente diferente. E aí, o Cristiano e o Daniel, acho que podem dar opinião, cara, a respeito disso daí. O que vocês acham? Pois é. Doutor Cristiano, tome a palavra aí. Deixa eu explicar como que eu trabalho hoje e como que eu aprendi a trabalhar, a vender o meu serviço para o cliente médico e para o meu cliente paciente, né? Então, assim, para o meu cliente médico, eu sempre vendi através da mão de obra. Então, quando eu trabalhei em hospital público, hospital particular, eu tentava mostrar o valor da minha mão de obra e a evolução dos doentes para os médicos que assistiam os doentes. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma carta de médicos que mandam pacientes para a nossa empresa, mas por conta que foi vendido um bom serviço lá atrás. Então, assim, o que eu quero deixar de recado para a galera que está formando agora, ou para a galera que está no último ano, é que vocês precisam primeiro vender o produto de vocês. E qual que é o produto de vocês? A mão de obra. Porque é muito reflexo você fazer uma mão de obra excelente no início de uma carreira e as pessoas começarem a gostar do seu serviço e aí te encaminharem paciente. Essa é a primeira negociação, é uma negociação indireta que a gente tem e que funciona bastante. Eu fui muito taxado dentro da Santa Casa
que eu era muito próximo de médicos lá dentro, quando eu trabalhava lá. Mas, lógico, eu conversava com eles de casos de paciente, eu vendia o meu serviço, eu falava a maneira que eu pensava como fisioterapeuta, entregava o meu cartão, isso lá no começo da minha carreira, entendeu? Então, assim, o que eu digo para os colegas, isso não é puxar saco, isso na verdade é um networking que você faz, que hoje é uma palavra muito utilizada no mundo do empreendedorismo, né? E que o pessoal, e o que o fisioterapeuta não faz. Então, assim, eu vendi muito o meu produto lá no início, fazendo a minha carta de clientes médicos, sem saber que eles eram os meus clientes, mas eu fazia de uma forma assim. Quando eu entrei no Proncor, eu pensava assim, eu vou demorar mais tempo no quarto, vou fazer uma fisioterapia bem feita, porque vai ter reflexo para mim. Então, eu pensava no paciente. Só que eu não entendia que o médico também estava vendo, porque quando ele entrava para avaliar o doente, o paciente falava para o médico, falou, nossa, o fisioterapeuta me colocou em pé hoje. Hoje eu fiquei sentado na poltrona. Cara, foi vendido o meu serviço, de certa forma, né? E aí agora eu falo do meu cliente paciente e vou chegar nessa parte de valores, como que eu chego, né? É interessante porque, para mim, hoje, Cristiano, quando o paciente chega, ele me liga, ele já está vendido. Ele já está vendido. Eu só vou empurrar, eu só vou fazer o resto. Porque se o paciente está me procurando, é porque já teve referência, certo? E quando tem essa referência hoje, já tem a referência sabendo que é particular, porque as pessoas que procuram a gente já sabem que o serviço é particular. Então, o paciente ele já está vendido, né? Quando o paciente vem para mim, eu sento e aí eu vou valorizar o serviço da fisioterapia e o que eu vou fazer na minha avaliação. Conforme eu vou explicando a minha avaliação e explicando o que eu vou fazer com o paciente, qual a gravidade, quais foram as experiências que nós tivemos, eu utilizo muito o que eu aprendi. Eu falo que o modelo de fisioterapia que eu apresento hoje, que a nossa empresa, minha e do Daniel, apresenta hoje para os nossos pacientes, é modelo de fisioterapia lá fora, em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, que são os centros de referências no país. Então, eu falo que a pessoa hoje, no tratamento de fisioterapia papar e físio, ela teria o mesmo tratamento que ela tivesse em São Paulo. E aí eu vou chegando, falando assim, e a nossa mão de obra é uma mão de obra especializada. Então, assim, o próprio paciente, ele vai chegar em mim, e isso eu posso garantir para você que 95% das vezes, até mais, eles mesmos perguntam, e quanto é o valor? Quando eu já fiz quando ele já veio vendido, e eu expliquei a qualidade do serviço, cara, é absurdo a aceitação. Você pode... A minha empresa trabalha, a nossa empresa trabalha com margem justa e a mínima margem de terapia. Nós não trabalhamos por sessão, nós trabalhamos por pacote. Então, eu sei até onde eu vou chegar com o paciente. Na minha conversa, eu já sei mais ou menos as condições que o paciente tem para me pagar, eu vou jogar o valor que tem na margem, e se ele chorar, ainda vai cair dentro da margem. Então, no momento, eu nunca... É difícil mesmo chegar e falar com o paciente assim, mas o valor é tal. Sempre vem dele. Só que quando ele me pergunta isso, ele já me pergunta para o serviço totalmente vendido. Então, é uma estratégia que a gente utiliza. O paciente ele já chega vendido para o fisioterapeuta. Para nós, né? Eu digo para a nossa empresa, né? Quando eu vou falar de questão de números, é só mais uma questão. Eu já não tenho mais dificuldades em conversar sobre números. Eu, Cristiano, não tenho mais dificuldade em conversar sobre números, né? Mas para o pessoal que está entrando, é uma dica que a gente dá. Quando o paciente vem buscar até você já tem que ter em mente um valor mínimo e um valor máximo. Eu calculo pelo valor da hora do Cristiano. O que eu ganho no mês, eu dividido pelo valor, vai ter uma X hora, eu não posso ganhar menos que aquilo, porque se eu ganhar menos daquilo, já se torna custo para mim. Mas aí é um outro momento que a gente pode estar falando de cálculo de sessão, né, que não vai entrar aqui, mas toda vez que eu vou negociar, eu já sei o valor mínimo e o valor máximo que eu posso estar negociando com o meu paciente, dentro do que eu acho justo e que eu vou ter um certo lucro com isso também, né? Mas para a galera que está iniciando, é bom entender como que funciona esses processos. É bom entender como que a hora desse paciente, desse fisioterapeuta que ele trabalha, o custo dele, qual que é a margem de lucro que a gente tem. Hoje, eu posso garantir para vocês que a margem da nossa empresa
é mais de 70% de lucro do custo. A gente tem um custo, deslocamento, gasolina, tempo, tudo mais, né? É mais ou menos isso. Mas... Me ouve, Cris? Por favor. Bruno? Oi, agora voltou. Beleza. Uhum. Oi. Travou um pouquinho, Tá né? vendo? Oi, não, deixa eu só... como eu tenho uma experiência, uma vivência acadêmica aí de longo prazo, deixa eu só fazer uma observação aqui, daí eu queria até o reforço de vocês. Muitos dos nossos ouvintes aí, muitos daqueles que estão nos assistindo podem pensar que assim, nossa, eles são mercenários, estão falando só de dinheiro. O que eles aprenderam na universidade? Cadê a fisioterapia? Eu queria só deixar bem claro, né, para todos aí, que toda aquela parte fundamental da fisioterapia, e nós falamos no vídeo passado a importância do conhecimento para empreender em fisioterapia, que nada disso escapa às nossas mãos. Que todo o nosso conhecimento, nosso aprimoramento e toda aquela relação de paciente que nós temos e que nós aprendemos, ela é mantida. É que a proposta dessa parte educacional que nós estamos fazendo é levar aos que estão saindo no mercado aí informações preciosas a respeito do mundo dos negócios, né? E que nós não estamos aqui falando somente de vender, né? Olha, agora eles são empresas mercadológicas, né? Não, nós somos fisioterapeutas, fazemos toda a parte de avaliação, assistência, com maior dedicação ao cuidado ao paciente, mas é que a proposta agora é a gente ensinar que todo fisioterapeuta também pode realizar os seus sonhos pessoais e profissionais com a fisioterapia. É isso, doutores? Exato. Eu queria só ressaltar do Juliano Aracaki, aí o Gilberto pega a palavra de novo, aí eu termino a minha fala, que quando eu saí da faculdade, o Juliano foi professor, acho que todos nós aqui agora, né, incluindo o Daniel, né? O Juliano Aracaki, um dia, eu guardo isso comigo até hoje. Que eu não sei qual colega questionou ele e falou assim, mas ô Juliano, e se o cara falar que a tua sessão é cara? Numa aula isso. Ele falou assim, e que falar que o outro fisioterapeuta paga menos. Sabe qual foi a resposta dele? Foi o seguinte, se o outro fisioterapeuta que o senhor está procurando oferecer o mesmo serviço que eu ofereço, eu também iria nele. O Juliano é um cara que eu aprendi nesse mundo do empreendedorismo, fui numa palestra dele que ele deu aqui no Grand Park, em que ele cita bastante sobre essa parte de negociação também. Ele fala, valoriza o seu serviço, justo, sem ser mercenário, a gente tem um teto, a gente tem o CHF, né, feito pelo COFIN, tem uma tabela lá, né, se basear naquela tabela lá, e é o justo. E é o justo. Você trabalha em cima daquela tabela, né? Pode falar, Gil. Essa observação do Dr. Daniel é muito interessante. Quando a gente fala de parte comercial, né, e a gente está falando muito sobre a parte comercial hoje, né? Aqui ninguém falou sobre parte técnica. A gente está querendo dizer que quando a gente se posiciona do ponto de vista comercial, significa que a gente vai vender um serviço, né, um produto, um serviço, no nosso caso, um serviço. E eu faço um processo para que eu agregue muito valor àquilo que eu vou oferecer. Né? Ou seja, eu vou agregar tanto valor que eu vou fazer com que esse paciente ele resolva por consumir o meu serviço. No entanto, eu não posso esquecer que tudo aquilo que eu oferecer para o paciente eu preciso cumprir. Né? Eu não posso vender algo que eu não possa cumprir. Né? Então, se de um lado a gente tem um perfil comercial para ser cumprido, na outra ponta a gente tem um perfil técnico para ser cumprido também. Né? E entre essas duas pontas, para que a gente garanta que aquilo que eu ofereço ao paciente eu vá conseguir cumprir, a gente entra na parte ética, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente precisa sim vender o nosso serviço, né? A gente vive disso, né? E não tem problema nenhum eu vender um serviço caro, desde que eu ofereça ao paciente algo que valha aquilo que eu estou me propondo a fazer. Né? Então, a gente precisa perder um pouco esse negócio de a gente está sendo mercenário, se a sessão é cara. Pô, não é bem assim. Né? Se você conseguir colocar um valor de uma sessão
elevado, mas você conseguir oferecer um resultado elevado ao paciente, eu não vejo problema nenhum, né? Se eu resolvo pagar R$200.000 por um carro, eu estou entendendo que aquele carro vai me oferecer algo que vale R$200.000, e não tem problema nenhum. O que eu não posso é oferecer ao paciente uma sessão de R$200, né? E na hora de entregar, eu entregar para o paciente uma sessão de R$50. Isso é antiético, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode ser só bons vendedores. Nós temos que ser bons vendedores, mas temos que entender que exatamente, a qualidade, a parte ética, ela nunca pode ferir essa boa venda. Tá? Exatamente, o Cristiano falou do Juliano, eu agradeço muito o Juliano, né? Eu aprendo todo dia com ele, né? Então, lá em 2010, a gente começou a trabalhar junto, né? E isso aí, com certeza, fez total diferença na minha carreira, no meu crescimento, aquela mentalidade que ele tinha realmente, né? Ele foi um cara inovador aqui em Campo Grande, por exemplo, que trouxe um fisioterapeuta trabalhando dentro de uma academia, né? Que era, aos olhos das pessoas, era muito estranho isso. Pô, o fisioterapeuta tem que ficar no consultório fazendo terapia, alguma coisa assim, não tem que estar dentro dessa academia fazendo exercício, né? Então, foi uma quebra de paradigma que hoje a gente vê que é comum, né? Hoje o pessoal já está dentro da academia, abriu muitas portas aí, né? E é um cara com uma visão muito interessante de negócio. Hoje, nós somos sócios aqui na empresa, né? Então, é um cara que agrega muito, né? Tudo ao redor dele cresce junto com ele, né? Não só ver que só ele cresce, todo mundo que está junto com ele cresce. Então, fica esse agradecimento aí. E o que o Gilberto falou em relação a essa questão de valores, né? É muito interessante que acaba ficando muito subjetivo, né, Gilberto? Caro em relação ao quê? Minha sessão? Em relação ao que os outros profissionais cobram ou o quê, né? Então, exatamente. Essa relação de caro e barato, claro, depende da região. Você está lá em Brasília, tem um valor diferente, né? Você está em São Paulo, tem um valor diferente. Mas o valor, quem vai definir vai ser... eu esqueci, mas tinha uma fórmula, né? Expectativa do cliente, do seu paciente, do seu cliente, e o valor, eu esqueci uma fórmula que tinha alguma coisa nesse sentido, que falava, você uniu os dois, né? O preço e a expectativa e a entrega, né? Então, você fazer essa questão. Outro assunto que aí eu posso começar a comentar, porque acho que eu entrei nesse grupo por conta disso, né, desse envolvimento com as mídias sociais, né, eu acabei, desde 2017 para cá, tendo muita influência aí de entrar nessa parte de divulgação, de cursos, né, com influência de alguns colegas meus lá de Brasília, de outros lugares, né, e a gente vê o potencial hoje que a internet tem, né, de gerar autoridade, que é o que o Cristiano falou. Às vezes o paciente já sabe tudo que você faz, ele só quer conversar com você um pouquinho, mas ele já quer fazer, né? Porque ele já viu o que você oferece, já viu sua estrutura, já viu como que você se comunica, né? E acabou sendo essa parte de mídias sociais aí, de exposição, né, como a gente está fazendo aqui, a gente está expondo nossos negócios, né, no sentido de abrindo as estratégias, as nossas angústias, né, tudo isso, né, e comigo não foi diferente, lá no início era muito difícil fazer um vídeo, gravar, né, hoje em dia já é uma coisa mais tranquila, a gente já consegue, né, fazer cursos e palestras, entre outras coisas, né, mas eu acho que as pessoas gostam muito de ver nosso dia a dia, sabe? O que você está fazendo, o que você está estudando, que curso você está fazendo. E isso, de certa forma, reflete na hora que as pessoas vão te procurar, né? Ela já vai com uma expectativa diferente, porque ela já sabe, né? E eu acho que as mídias sociais hoje, se você faz de uma forma ética, né? De uma forma justa, né? Conforme as regras, acho que o Denis é do Crefito, eu vi lá no Crefito, para você não tomar um processo do Crefito, né? Lá de divulgação inadequada, algo nesse sentido, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante de você fazer essa exposição, né? Fazer essa doação de conteúdo, né? Porque as pessoas adoram, me perguntam sobre exercícios, me perguntam diagnósticos, eu falo, você tem que fazer uma avaliação, eu não posso dar uma conduta para você sem te avaliar. Mas, enfim, as pessoas estão interagindo com você. Então, eu vejo a internet hoje como uma grande captadora de clientes, né?
de autoridade, mas depende de você, na realidade, na prática, né, na hora que o seu cliente chega até você, você entregar todos os benefícios, né, que você está falando. Eu não sei, o que vocês acham aí das mídias sociais, aí, essa questão de captação de cliente, de autoridade também, né? Pô, eu tenho uma pergunta para você agora, hein, Bruno? Pode falar. Deixa eu comentar um negócio antes, que eu acabei não comentando sobre, e aí eu lembrei agora que a gente estava falando da fidelização, 2 minutinhos só. E a fidelização, aí a gente nessas mídias aí, que eu também quero conversar sobre, eu acho bacana sobre o assunto. A fidelização do cliente que a gente faz, e eu vou citar o cara que é meu melhor amigo, e na minha opinião, a clínica dele é a clínica que faz muito bem isso, que é a do Michael, cara, o ambiente que ele cria dentro da clínica dele. Ele cria um ambiente de que a pessoa não foi só... Ele entrega muito mais do que ele oferece. A pessoa não foi lá só para tratar um joelho. A pessoa foi lá para tratar um joelho, a pessoa ganha um amigo, ganha um ambiente confortável, e ele vai trazendo esse conforto do cliente conforme a personalidade da pessoa. Ele brinca, ele fala que ele tem que chegar em casa, assistir novela, assistir jogo, estudar poker, investimento. Ele tem que saber de tudo um pouco, porque os clientes dele são vários perfis. E aí ele fala assim, cara, é difícil eu dar alta para os doentes. Tem doente que é difícil, eu falo assim, o senhor tá de alta. Não, mas eu quero continuar a parte muscular com o senhor aqui. Mas como assim? Não, cara, o cara quer ficar. E aí a gente faz trabalho de prevenção, faz trabalho, enfim. Que são coisas bem interessantes para fidelizar o cliente. E eu tenho, não vou falar copiado, mas eu tenho feito muito isso dentro do consultório. Tentar, já porque dá um pouco do meu perfil também, né? De deixar o ambiente bem confortável para o cliente, porque o cliente vai ali, cara, às vezes não é só o joelho que ele está precisando, não. Ele está precisando se sentir bem, esquecer dos problemas aqui para se sentir bem. E aí, entrando nas mídias digitais, aí o Gilberto quer fazer uma pergunta para você, pode fazer, Gilberto. É isso aí, Cris. Isso que você falou é interessante, né? Isso que você falou, na verdade, quando eu penso nesse cenário, eu penso em 2 perguntas. A primeira é, por que o cliente vem, né? Ele vem por algum motivo. Normalmente ele vem tratar uma dor, né? E aí a gente tem uma resposta, uma pergunta diferente depois, né? Por que o cliente volta, né? E muitas vezes ele volta algumas vezes por conta daquele motivo pelo qual ele veio, mas ele começa a voltar por outros motivos, né? Porque aquilo ali é legal, porque ali ele achou, na verdade, ele achou uma coisa que ele não sabia que ele precisava, né? E isso é uma coisa interessante. O Steve Jobs, eu gosto muito de ler a respeito dele, e ele falou uma vez isso, ele falou que muitas vezes a gente tem que vender para o cara o que ele não sabe que ele precisa ainda, né? E essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Eu posso muitas vezes proporcionar, e isso entra naquilo que o Bruno falou, de expectativa e entrega, né? Às vezes o cara chega com uma expectativa X e eu posso entregar muito mais do que aquilo pro cara. E aí, na verdade, ele volta por outro motivo. Ele vem por um e volta pelo outro, né? Então, acho que essa estratégia... Exatamente. Eu acho que essa, na minha opinião, essa é a estratégia de ouro para tudo que a gente vai vender hoje em dia. Não só fisioterapia, né? Para tudo que a gente vai vender. E a gente vê grandes empresas hoje em dia, a gente começa a olhar a respeito de filosofias, missões, valores de Google, Amazon, a própria Apple, e a gente observa que eles sempre partem nessa direção, né? Bom, vamos lá. Bruno, cara, eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho uma dificuldade muito grande com mídias digitais, cara. Para eu entrar no Instagram, nossa, cara, eu não sou dessa vibe, sabe? Eu sou meio velho. Acho que dos 4 aqui eu sou o segundo mais velho, né? Só o Daniel que é mais velho que a gente. Aparentemente o mais, mas em idade... É isso, cara. O cara aparentemente mais novo aqui. Cara, eu tenho uma dificuldade grande nesse lance de mídias digitais. Eu leio algumas coisas, né? Eu tenho visto a tendência do mercado aí em direção às mídias digitais. Tenho visto que, na verdade, quem não entra no mundo digital hoje em dia acaba não sendo visto. E eu já tenho começado a estudar algumas estratégias para tentar vender pelo meio digital. Vender, que eu digo, é me promover, achar clientes, trazer os clientes até mim. E eu tenho um perfil de cliente que é o cliente da terceira idade. E aí é minha pergunta. O cara da terceira idade, ele se comunica comigo de forma diferente do cara mais jovem. Por exemplo, você atende bastante corredor, né, bastante gente jovem, que usa muito Instagram, Facebook, YouTube, enfim. Eu tenho muitos clientes acima de 60 anos de idade, né, pacientes neurológicos, que não utilizam essas mídias digitais. Uhum. Você acha que
a idade, ela não sei se você utiliza alguma estratégia específica para fisgar essa terceira idade, se você faz isso, e se você não faz, se você acha que isso vai ser uma tendência, se vai aparecer uma estratégia específica, e se realmente essa pessoal da terceira idade vai começar a consumir esses conteúdos digitais, cara. O que você acha disso? Então, em relação a isso, eu posso pegar estudo de caso de outras pessoas que eu já ouvi falar, né? Eu, particularmente, eu não atuo muito nesse mercado de terceira idade, né? Apesar de ter atendido muitas pessoas, né? Mas eu atendo muito em função, que aí pode ser uma estratégia que você pode usar, através dos filhos. Porque no Instagram, você pode fazer um post lá, fazer uma copy, né? Copy é uma linguagem persuasiva, né? Para quem não sabe aí. Falando dos benefícios dos seus pais, por exemplo. Pô, já pensou seu pai ter uma independência maior, evitar queda, né? Ele ter uma qualidade de vida melhor e tal. Isso, de certa forma, você pode direcionar no Instagram, que a pessoa, né, o paciente não vai ver, mas o cliente talvez seja os filhos, né? Poxa, vou levar meu pai lá para fazer uma avaliação, vai ser muito legal. Ou outra via, cara, eu já vi uns negócios interessantes, o cara entra, as pessoas acima de 60 anos usam muito o Facebook, elas não usam muito Instagram, Facebook e YouTube, tá? YouTube muito. Eu posso dar exemplo da minha mãe, cara, ela usa muito, talvez ela esteja até aí aí vendo a live também. Pode falar. É um usuário de YouTube, são os dois, né? Que eu uso. Aí, eu também tô aqui, cara. Facebook também, né? São os velhos. Então, é muito velho. Uma estratégia que eu achei super interessante de captação da pessoa, né? Ela entrava nos grupos de fórum, discussões, né? De coisa assim, como uma pessoa idosa, assim, sabe? Não que ela não estava, mas ela ficava vendo as conversas, como que ele se comunica, o que ele quer, né? E no YouTube você vê muito isso através dos comentários. Tem uma menina que chama Tatiana Gebrael, não sei se já viram ela. Não. Ela é uma profissional que ela fez uma técnica para visão, melhora a visão, miopia, essas coisas, com exercícios e tal. Ela é, tipo assim, o público dela é acima de 50 anos, né? Então, ela tem estratégias muito boas. Mas, então, aí você não pode usar, por exemplo, não vou usar TikTok, não vou usar Instagram, fazer muitas coisas que vão exigir que essa pessoa, né? Mas você pode fazer uma estratégia direcionada para os filhos, né? Para as pessoas que vão acessar, e pode fazer uma estratégia, vai depender muito do que você quer, né? Mas eu acho que para o futuro, cara, tá muito rápido as coisas. Acho que eu ouvi falar que essa questão da pandemia acelerou em 5 anos, né? As coisas online, os processos digitais, né? E a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Silício falou isso aí. Foi, né? Eu vi em algum lugar. Eu realmente não sei. Eu vejo que o pessoal está muito nas mídias sociais, nas redes sociais, né? Mas eu acho que não tem volta mais. Quem não se posicionar nas redes sociais, tipo assim, igual, acho que foi eu não sei quem falou isso, ou você tem um negócio na internet ou você não tem negócio, né? Então, porque, cara, tem muito paciente que chega aqui, ele até me conhece e tal, mas ele olha meus posts, eu gosto muito de escrever no blog, né? Eu tenho um site, tenho um blog. Cara, eu gosto de escrever, e as pessoas leem mesmo. Elas chegam, eu li um negócio no seu blog que é legal, tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação amplo, né? Fazer o que você mais gosta, por exemplo, o Gilberto tem dificuldade de fazer vídeo ou fazer post, mas você gosta de escrever, ou você gosta de alguma coisa nesse sentido. Você vai, cara, fazer sua mensagem chegar da forma que você vai ficar bom para você e a pessoa também vai conseguir consumir algum conteúdo seu. E acho que a palavra-chave é doação, né? Você tem que doar muito conteúdo, que todas as empresas estão fazendo muito isso, né? Porque depois a pessoa tem um processo de gratidão muito grande, né? Para comprar, às vezes, algum serviço que você vai oferecer, né? Porque ela já aprendeu muito. Ela falou, imagina eu pagar esse serviço aqui, eu vou aprender muito mais. No caso dos cursos que eu estou falando, né? E com os pacientes, os clientes aí, que você vai fazer um atendimento de fisioterapia, da mesma forma, você vai doar muita informação para ele, né? Você vai falar o que são as patologias, como que trata, né? Não que ele vai se tratar, mas ele vai ter uma ideia de como funciona, né? Então, acho bem interessante. Legal.
Às vezes a gente fica preso achando que, no meu caso, né, meu paciente de terceira idade, a gente acha que a gente tem que se comunicar com ele, né? É a pergunta, né? Na verdade, a minha dúvida é como eu vou conseguir me comunicar com o paciente da terceira idade? Na verdade, a comunicação não é com ele, né? No meio digital. Porque não vai ser ele que vai comprar o serviço. Vai ser o filho dele, vai ser o neto dele, né? Então, realmente é um ponto que eu não havia pensado e faz com que a gente tenha uma visão diferente do ponto de contato do cliente, né? Não é o cliente em si, e sim algum cuidador, alguém da família, ou algo assim. Embora pacientes acima de 60 anos, eu acho que estão com uma independência muito boa na internet, né? Eles estão procurando. Falta talvez você se posicionar, acho interessante fazer vídeos, no YouTube, como a gente está fazendo aqui, com uma linguagem que ele usa, né? Aí tem a questão de algoritmos, aí você pode usar palavras-chave, enfim. É outro assunto aí que... Outra ciência. Mas é isso aí, em relação a isso, mito e verdade, né? As mídias sociais, na minha opinião, a verdade é essa. Eu acho que não tem como voltar para trás. A gente está num processo de mudança, né, de tudo, né? Eu gosto de utilizar muito a questão de dar autogerenciamento, independência para o paciente. Então, eu tenho um programa que eu uso exercícios que ele faz em casa, que eu mando para ele. Mesmo ele tratando comigo, ele tem um dia da semana que ele vai fazer sozinho, né? Eu gosto muito dessa questão de passar exercícios domiciliares, né? Então, essa independência. Não sei como vocês estão trabalhando essas mídias, que vocês estão pensando para isso para o futuro. Eu tô por fora, hein, cara. Eu tenho bastante dificuldade com isso, cara. Vou falar, Dani. Não, é que, na verdade, Bruno, já é uma realidade, né? A pandemia, como você disse, acelerou esse processo e nós precisamos correr já também com essa integração e interação paciente-terapeuta remotamente. A gente está tendo contato já com aplicativos, né, que vão desde marcação de consulta, gerenciamento de exames, prescrições, exercícios, monitoramento de exercícios, tudo remotamente. Então, a telesaúde, né, ela está chegando aí, foi acelerada com esse processo, e a gente precisa rapidamente também se enquadrar nesse... seria um outro assunto para a gente abordar aqui, que é a telefisioterapia, né, um assunto que precisa, inclusive, de regulamentação adequada, né? Mas é um outro assunto, mas só para dizer que essa parte de uso remoto, ou seja, de informação, conhecimento, né, e autogerenciamento da sua saúde e doença, ela já está acontecendo, já a gente precisa correr atrás disso aí também. Eu tive uma experiência, rapidinho a falar, com teleatendimento, né, de alguns corredores que me procuraram na pandemia. Como foi liberado, eu aceitei fazer como experiência também, né? E foi bem legal. Eu achei que, em alguns casos, no caso, eu dei uma investigada com ele, se daria ou não para trabalhar, né? Com autogerenciamento, eu passando alguns exercícios e avaliando algumas questões. E eu achei bem interessante que a gente pode fazer um atendimento de qualidade, né? Eu tive 5 experiências, na verdade, nesse período de pandemia, né? 4 foram bem legais e uma talvez acho que precisaria mais um acompanhamento que fosse mais próximo, presencial mesmo, né? Mas eu acho que dá para fazer. O problema é que a gente não foi treinado para isso, né? A gente não tem curso, não tem nada. A gente está fazendo meio que como que dá, como que faz, né? Como que é essa anamnese, sem palpação, né? Sem você fazer o trabalho presencial, né? Então, acho que o grande desafio é esse, né? Criar mecanismos de monitoramento, como você falou, de avaliações, tecnologias para isso, talvez, né? Para deixar isso mais profissionalizado, né? Pois é. E aí, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade com as mídias digitais, não de manipular elas, usar as ferramentas delas, né? Mas para entender o processo de captação de cliente por ali, né? Primeiro porque era isso, a pergunta que o Gilberto fez foi bastante interessante. E aí você falou, mas os filhos podem ver um post, um artigo ou um vídeo e falar assim, minha mãe poderia fazer isso. Eu também não havia imaginado, não utilizava as mídias sociais
pensando... E faz total diferença, né? O jeito que você comunica vai fazer total diferença, porque você vai se comunicar aí, com a pessoa pensando no outro, né? E aí surge mais um cliente, filho, né? Aí já não é mais o paciente, tem o cliente profissional de saúde e cliente filho do paciente, que seria pelas mídias digitais, né? Quanto ao teleatendimento, eu não sei para o Gilberto, mas para o perfil de paciente que a gente atende, a grande maioria pelo menos, é mais complicado, porque paciente acamado, né? Desses pacientes aí, a gente tem que fazer, né? Um ou outro, eu fico preocupado porque é a nossa área de risco. A gente pega paciente cardiopata, paciente pneumopata, que tem que ficar monitorando pressão, saturação, frequência, né? Eu fico meio receoso de fazer teleatendimento, mas fiz também nessa pandemia com 2 pacientes, né? Inclusive, 2 pacientes que eram jovens, não eram tão velhos, né? Tinha ali 64, 65 anos, foram bem, mas com gente do lado, né? Para fazer exercício, enfim, tudo mais, né? Mas essa é a minha ótica. Eu preciso estudar bastante sobre teleatendimento também. E a viabilidade disso daí, né? Na área da neuro, cara, na verdade eu não fiz o teleatendimento. Acho que o grande impasse foi aquilo que o Bruno comentou, que a gente não é treinado para isso, e eu trabalho com um grupo de risco para que a gente consiga oferecer o serviço de forma remota, né? A gente tem protocolos em vários lugares fora do Brasil que trabalham com teleatendimento na população neurológica, e é possível, tá? Pode ser seguro, é viável, mas para um grupo seleto de pacientes, e eu acredito que essa viabilidade, né, essa segurança desse processo, ela seja mediante treinamento e prática, né? Como não é a nossa realidade, principalmente a falta de prática, eu optei por não fazer, tá? E realmente o grupo de pacientes que eu tenho atualmente não se enquadram muito na parte do teleatendimento. Mas eu acho que é uma coisa que, invariavelmente, a gente vai partir para essa direção, né? Acho que é tendência, né, pelo menos para um grupo, para que a gente tenha um grupo, para que a gente possa fazer essa reabilitação remota, acho que isso não vai deixar de ser tendência. E um outro ponto de vista a respeito da produção de conteúdo, né, para esse mundo digital. O Bruno faz isso muito bem, e ele produz muito conteúdo. E uma das coisas que eu tenho também dificuldade, além de não gostar, né, do mundo digital, né, saber que é uma tendência que eu vou ter que aprender a gostar, óbvio, eu tenho muita dificuldade com relação a tempo para a produção desses conteúdos. Não sei como você gerencia isso daí, Bruno. Às vezes a gente fica o dia inteiro atendendo, e fala assim, cara, eu preciso fazer um post. E, cara, tem gente que, pô, eu sei que você atende pra caramba, você tem um monte de clientela, sabe? E você tá produzindo de forma incessante conteúdo. Aí eu olho isso e me dá uma inveja, cara. Inveja branca, sabe? Mas eu falo, cara, é uma coisa que eu preciso aprender. Eu preciso aprender como gerenciar, além de gostar das redes sociais, eu preciso aprender como gerenciar o meu tempo e entender que isso, a partir de agora, faz parte da minha agenda, né? Porque às vezes a gente acaba fazendo isso. A hora que tiver um tempinho, eu faço um post, né? Eu faço uma arte. E aí, se não sobra o tempinho, você não produz. E se você não produz de forma consistente no meio digital, você acaba ficando até mal visto, né? Como é que você gerencia isso aí, Bruno? Cara, eu acho que isso é igual tratar um paciente. Você primeiro faz uma avaliação do que você quer, né? Faz um diagnóstico e dá o tratamento. É a mesma coisa, cara, é tudo igual. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, que vamos dizer assim, é experiente nessa área de internet, de produção de coisas técnicas, né? Fazer uma landing page. Se você tirar isso de você, já é muito, porque você não pensar como faz, como faz um post, pôr a imagem, cara, isso vale muito a pena. Só que você tem que pensar a médio e longo prazo. Você não pode pensar que isso vai gerar resultado para você daqui a 6 meses. Talvez daqui de um ano, né? E virar um custo-benefício bom. Então, você tem que fazer uma avaliação do que você quer. Se você olhar nas minhas mídias sociais, não é para paciente, sabe? Você vai lá que são assuntos técnicos, eu falo de cadência de corrida, eu falo de mobilidade, eu falo de controle motor, falo de um monte de coisa relacionada à parte técnica. Então, eu vendo para profissionais, porque meu intuito é eu qualificar esses profissionais e oferecer meus cursos, né? Eu tenho 3 cursos ali que vez ou outra eu uso uma estratégia de lançamento, enfim. Só que um efeito colateral disso, qual que é? Tem muito paciente que vem através disso, porque o cara acha interessante, acha legal,
ele vê que eu estou falando de um assunto técnico que ele gosta de ouvir sobre aquele assunto, e ele acaba me vendo como autoridade, né? Ele acaba me vendo como autoridade naquele assunto. Não que eu estudo aquele assunto, com certeza, mas por eu estar produzindo muito aquele conteúdo, ele me vê dessa forma. Então, na cabeça dele, eu sou uma referência para ele daquele assunto, né? Então, um efeito colateral é isso. Então, talvez, por exemplo, você quer, na minha opinião, né? Você quer melhorar a sua captação de clientes na internet através das mídias sociais, né? Você vai ter que fazer algumas coisas, fazer um diagnóstico de como que seus pacientes estão chegando, né? E como que você pode melhorar isso, né? Você vai ter que fazer como o Flávio Augusto, um ponto de inflexão. Cara, eu gostei muito desse exemplo, assim, que é do funil de vendas, né? O funil de vendas que, muito simples, né? Quantos pacientes ou quantos clientes você acessa, né? Que você tem contato, quantas propostas você faz, né? Você oferece seu serviço e quantas pessoas compram seu serviço, fecham negócio com você, né? Então, na verdade, a internet, ela é a boca do funil que acaba sendo quando você acessa as pessoas, quando você faz uma live, quando você faz um stories, quando você faz um post, né? Isso acaba sendo pulverizando, né? Não é que todo mundo que é alcançado na internet vai chegar até você, mas se você aumentar, né, a sua gama de pessoas acessadas, com certeza você vai falar mais para essas pessoas e no final você vai fazer mais vendas. Então, essa é a ideia. Acho que a internet é um grande potencializador. Eu acho que você tem que fazer um diagnóstico do que você é bom de fazer. Pô, eu sou bom de fazer e-book, né? Você estava fazendo e-book. Foca alguma coisa de escrever. Contrata uma empresa, faz uma parceria com uma empresa para ele produzir imagens legais com frases, sabe? Enfim, você tem que descobrir qual que é seu perfil para não te estressar também, porque senão você não consegue manter a consistência, igual o seu paciente. Se você não criar um diagnóstico e um perfil de tratamento para ele, ele vai embora, né? Então, é da mesma forma, a minha visão. Então, já estamos caminhando aqui para o final, vamos deixar a nossa mensagem final, começando com o Dr. Daniel, mensagem final em relação a essas estratégias que a gente falou, quem são nossos clientes, ou alguma mensagem em relação ao nosso grupo, né, o que nós estamos fazendo. Fica à vontade, Daniel. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Sem áudio. Não. Acho que é o fone. Foi pro Dani, será, hein? Você tenta sair e voltar de novo. Mas vamos falando. Vai, Cristiano. Qual mensagem você quer deixar? Tenta sair e entrar de novo, né, por favor. Acho que talvez dê certo. E aí, Cristiano? O que eu tenho de mensagem para deixar para a galera que está escutando a gente aí bom, aqui vocês estão escutando pessoas que têm uma certa experiência já dentro da profissão, 4 empresários, né? Ao meu ponto de vista, bem-sucedidos, né? Então, a mensagem que eu deixo é que... E o Flávio Augusto, na verdade, é uma mensagem que eu escutei do Flávio Augusto e eu vou reforçar ela para todo mundo, que é sempre válido escutar quem está dando certo, né? E é essa a mensagem que eu quero deixar e é uma das mensagens que nós queremos deixar sobre o que a gente entende de negócios, enfim, na profissão até o momento, né? É essa mensagem que eu deixo aí. Daniel, voltou seu áudio aí? Estão me ouvindo agora? Agora beleza. Agora tá? Então, pessoal, acho que bem sucinto, bem rápido aqui, só para quem está começando na carreira, né, que tem essas angústias de traçar estratégia. Eu acho que a gente precisa realmente definir, quem está começando, ele precisa fazer uma estratégia, né? Então, tem que escrever, né? Escreva qual é o primeiro momento, qual é o segundo momento da sua avaliação, ou seja, o contato com o paciente ou o cliente, o processo de avaliação, a precificação do seu serviço, né?
Faça, então, a avaliação e ofereça o valor, né, do seu serviço, né? Não o valor monetário, mas o valor que o seu serviço tem para aquele paciente, né? Qual é o que você vale, né? O que você está oferecendo para esse paciente ou para o próprio cliente. Entenda que quem você vai abordar para falar de qual assunto. Se é o seu paciente, você tem que falar de tratamento, de terapia. Se o seu paciente é o seu cliente, tem que ter um momento com este paciente em que ele é seu cliente, para você falar sobre a parte de remuneração. Se o seu paciente não é o seu cliente, você vai falar, então, com o seu cliente, que é quem vai te remunerar. Uma outra coisa que eu acho importante também eu tenho a mesma dificuldade que o Gilberto, e quanto mais rápido possível você puder não se comprometer com este assunto da remuneração, melhor. Porque daí você exerce a plenitude do seu tratamento, do seu valor terapêutico, e deixa para outra pessoa tocar no assunto de remuneração. Tá? Então, é isso que eu queria passar para o pessoal. E aí, Gilberto, mensagem final. Bom, é uma mensagem curta. Na verdade, é uma palavra, né? A palavra, talvez seja a palavra da moda, aí, palavra do momento, que é empatia. Quando a gente olha para o cliente, seja ele quem for, eu acho que a gente precisa olhar para ele e tentar se colocar no lugar dele e se perguntar o que esse cara está esperando da gente, né? O que esse cliente, o que esse paciente, o que ele espera de mim? A partir desse momento, eu consigo definir se eu posso oferecer o que ele espera de mim, né? Se eu vou conseguir oferecer o que ele espera de mim, e caso eu consiga, eu estabeleço uma boa forma de vender o meu serviço. Tá? Então, quando eu falo vender, tanto do ponto de vista, tanto no sentido de eu ganhar com o que eu estou vendendo, quanto o cliente ganhar pelo que ele está comprando. Tá? Então, se eu puder deixar uma mensagem aí, a gente se colocar no lugar do cliente e tentar olhar a situação pelos olhos dele, né? É o que o pessoal tem chamado aí de empatia hoje em dia. Seria isso. Legal, muito bom. Pessoal, eu coloquei um link aqui embaixo do nosso grupo Fisio e Negócio, tá? Fisioterapia e Negócio, que vão ficar esses vídeos, né? A gente fez isso na plataforma, então foi um teste, deu super certo, achei que foi bem legal. E a gente vai colocar todos esses vídeos lá no Fisioterapia e Negócio, nesse link aqui, que vai ser o canal oficial, né? Que nós vamos fazer nossas lives. Então, queria agradecer a presença de todos. Quem assistiu em outro momento esse vídeo, pode deixar perguntas para a gente lá no YouTube. A gente está começando esse projeto com esse bate-papo bem descontraído, né? Sem ser muito pesado, sem ser uma aula, mas ser mais umas experiências nossas, né, sobre isso. Eu acho que o Denis falou ali no comentário, né, que são aulas que podem chegar e ter muita utilidade para pessoas que estão começando na carreira, pessoas que já querem empreender, né, já tem uma carreira, às vezes, com carteira assinada, algum sentido, mas tem vontade de empreender, e acho que é muito importante aprender com essas experiências, com essas vivências que nós estamos fazendo. Então, próximo encontro, a gente definiu os dias ainda, né, provavelmente vai ser na quarta-feira, né, às 19h30. É isso mesmo, Cristiano? É isso, né? Ficou... É isso aí. Acho que estava combinado isso daí, né? As quartas, né? Tem tema aí? Tem tema aí ou não? Oi? Tem tema já ou não? Não tem. Peraí. Vai falando aí que eu vou achar aqui rapidinho. Então, isso aí. A gente vai continuar esse projeto. Eu acho que vai ser muito importante se todo mundo aí que gostar que a gente está falando, dessas discussões, e puder, né, compartilhar com mais pessoas, eu acho que vai ser bem legal, né, a gente ter discussões realmente com perguntas. Se alguém quiser deixar uma pergunta agora aqui, que a gente está acompanhando a gente ao vivo aí, a gente pode também responder agora ou em outro momento. Mas é isso aí, o Cristiano agora vai falar o tema do nosso próximo encontro. E é muito o que o Daniel falou... achar aqui, você acredita? Muito que o Daniel... A gente deixa no Instagram. Vai ter o próximo encontro, vai ser um tema bacana, vai ser um tema muito bom. Com certeza. Amanhã eu ponho nas redes sociais aí e a gente compartilha com todos os ouvintes aí o próximo tema. Mas a gente tem já 6 encontros marcados aí, né? Toda semana, semanalmente, a gente vai fazer um tema diferente.
e com certeza é tudo voltado ao desenvolvimento da fisioterapia no termo de empreendedorismo, né? Comércio, enfim, como tratar a fisioterapia como negócio, né? Essa é a ideia, né? Certo? Isso aí, então, pessoal. Beleza, então, vamos encerrar hoje, agradecer aí a presença de todo mundo e vamos lá tocar. Esse projeto vai ser muito legal, vai só crescer, né, e vai agregar muito valor aos nossos colegas, né, nossos colegas fisioterapeutas aí que precisam chegar a essa informação aí. Beleza? Boa noite a todos. Até quarta-feira, então, às 19h30. Abraço. Tchau, tchau.